Olá, nesse vídeo eu quero mostrar para você como é que você pode escrever um programa, um aplicativo que comunica-se com outro aplicativo por meio de pipes, de forma que ele só possa solicitar um outro aplicativo que realize algumas operações para ele e consiga coletar a resposta desse aplicativo, desse outro aplicativo e imprimir na tela, certo? Para isso a gente vai utilizar principalmente pipes e redirecionamento de entrada e saída. Muito bem, eu tenho esse estado inicial aqui com um processo que faz uma chamada fork. Após a chamada fork, este meu processo ele cria um clone de si mesmo, que é o processo filho, que herda quase todas as características do meu processo pai, mudando somente o PID e algumas outras coisas. Mas basicamente a única grande mudança é o PID, sendo que o processo filho ele herda todos os arquivos do processo pai que estão abertos. Entre esses arquivos eu tenho a entrada padrão stdin, que normalmente está associado com o meu terminal, que quer dizer que é o teclado, a saída padrão stdout e o erro padrão stdr, que estão associados com o monitor. Então, todas as vezes que meu processo filho lê com fgets ou então qualquer outro meio de entrada de dados da entrada padrão, ele vai estar lendo de stdin, que está associado com o teclado, e stdout, que está associado com o monitor. O que é que a gente quer para implementar a comunicação entre processos? Eu quero que criar um canal de comunicação usando o pipe, de forma que tudo que meu processo pai escrever deste lado do canal possa ser lido deste lado pelo processo filho, e aqui um outro canal de comunicação, de forma que tudo que esse processo filho escrever deste lado possa ser lido pelo processo pai. Então assim o processo pai ele pode mandar mensagens para o filho e o filho mensagens para o pai. O que é interessante aqui é que, para que isso funcione de forma transparente, a minha entrada padrão stdin não deve ser mais o teclado, deve ser este cara aqui, ó, este pipe, certo? E a saída padrão não deve ser mais o terminal, o monitor, mas sim o pipe que envia para o processo pai. Para entender como é que a gente pode fazer isso, vamos voltar aqui para o começo, e meu processo pai ele faz duas chamadas a essa chamada de sistema aqui, ó, pipe. Depois de fazer as chamadas a pipe, eu tenho um processo com dois pipes criados. Em seguida, ele faz uma chamada fork que cria um clone de si mesmo. Acontece que quando esse clone é criado, ele herda todos os arquivos que estão abertos do processo pai, sendo que o próprio pipe ele também é modelado como um arquivo, então eu tenho esse arquivo herdado pelo processo filho, de forma que tudo que o processo pai escrever deste lado do pipe, o filho pode ler deste lado, e tudo que o filho escrever deste lado do pipe, o pai pode ler desse lado, certo? Acontece que, se eu quiser que meu processo filho leia do pipe de forma transparente, eu não preciso mudar o meu programa executável de terceiros, eu preciso associar a entrada padrão do processo filho com a saída do pipe. E a entrada padrão, a saída padrão do meu processo filho com a entrada deste pipe aqui, ó, certo? A entrada padrão do processo filho tem que ser essa saída do pipe, e a saída padrão do processo filho tem que ser essa entrada do pipe. Isso é feito do lado do processo filho com a chamada, essa rotina aqui, ó, dump_to, dos dois lados, onde eu passo como parâmetro nesse caso aqui, a saída do pipe e o descritor de arquivo correspondente a stdin, deste lado aqui, a entrada do pipe e o descritor de arquivo correspondente a stdout. Quando eu fizer desta forma, tudo que o pai escrever aqui, o filho vai poder ler como uma chamada de leitura de stdin, e aqui, tudo que o filho escrever aqui, o pai pode ler deste lado do pipe, certo? Vou ter essa situação aqui, ó. A saída desse pipe associado com stdin do processo filho e a stdout do processo filho associado com a entrada deste lado do pipe. Mas acontece, ó, que meu processo filho ele ainda é uma cópia quase que idêntica do processo pai.
Para que eu possa fazer algo realmente útil, eu preciso substituir a imagem do processo filho por um outro programa executável. No caso aqui, a gente vai utilizar a calculadora BC, que é uma calculadora de linha de comando de terminal, certo? E depois que eu faço isso com a chamada execve, eu tenho este cenário aqui, ó, onde o processo pai, tudo que ele enviar para cá, o filho, a calculadora BC vai ler deste lado, porque eu fiz a associação do stdin de BC com a saída do pipe por meio de dump2. E tudo que BC escrever deste lado, o processo pai pode ler deste lado, porque eu fiz a associação do stdout com este lado, essa ponta do pipe por meio também de dump2. Muito bem, estou com o terminal aqui aberto, vou executar a calculadora de terminal BC, BC-L, e aqui essa calculadora, ó, eu posso escrever expressões aritméticas e ela vai e resolve. Certo? Posso fazer alguma coisinha mais elaborada. Certo? E o que eu quero? Eu quero que o meu programinha ele mande para a minha calculadora isso que eu digitei. Ele leia do teclado e ele manda para a minha calculadora. A calculadora faz a conta e o que ela vai escrever aqui na tela, o meu programa ele vai ler de volta e mostrar o resultado, certo? O programinha que eu escrevi para isso, esse carinha aqui em Python, ele começa importando esse pacote OSSys e setando esse conjunto aqui, ó, onde o primeiro elemento é o caminho completo do meu executável e o segundo elemento são os parâmetros de linha de comando e depois eu faço duas chamadas a pipe, que me retorna um descritor do pai para o filho, o primeiro aqui, um descritor de arquivo do pai para o filho, que é o ponto de leitura, e o segundo do pai para o filho também, só que é o ponto de escrita. Tudo que foi escrito deste lado aqui pode ser lido desse. Da mesma forma, a segunda chamada retorna um descritor de arquivo para a leitura do filho para o pai e de escrita do filho para o pai, onde tudo que foi escrito aqui pode ser lido deste lado aqui, certo? Depois de criar os dois pipes, eu faço uma chamada fork, onde o meu processo pai vai entrar deste lado do if, porque ele recebe o PID do filho, que é diferente de 0. E o meu processo filho, ele vai entrar deste lado do if, porque ele recebe o PID 0. O processo filho, ele faz o que primeiro? Ele duplica, ele cria um novo descritor de arquivo para o lado do pipe, que é o ponto de leitura do pai para o filho, associando ele com stdin e fecha o ponto de escrita do pai para o filho, porque ele não vai usar. Quando eu fecho do lado do filho, isso não quer dizer que o pai fecha também não, certo? Isso aqui é só do lado do filho. Da mesma forma, eu duplico o descritor de arquivo de escrita do filho para o pai, associando com a saída padrão do processo filho. Depois que eu associei a entrada padrão com o ponto de leitura do pai para o filho e a saída padrão com o ponto de escrita do filho para o pai, eu substituo a imagem de execução do meu processo, passando como parâmetro o caminho do executável armazenado em disco, todo aquele conjunto de parâmetros que é composto pelo caminho do executável, os parâmetros de linha de comando e o ambiente do sistema operacional. Isso aqui foi do lado do filho. Do lado do processo pai, eu vou fechar o ponto de leitura do pai para o filho, porque o pai ele não vai ler neste ponto do pipe, ele só vai escrever, e o de escrita eu reabro como um ponto de escrita, como uma string de escrita. Da mesma forma, eu fecho o ponto de escrita do filho para o pai, porque deste lado eu vou apenas ler, e reabro o ponto de leitura do filho para o pai como um string de leitura. Como um string de leitura para que eu possa ler a saída padrão do filho. Depois eu venho aqui
imprimo uma mensagem para o usuário saber o que está acontecendo, e eu faço uma leitura da minha entrada padrão, que no processo PAI continua associado com o teclado. Se o usuário não digitou uma linha em branco nem nada parecido, ele vai escrever no pipe, do lado da escrita, a linha que eu li, e em seguida eu chamo logo flush, para não ficar nada bufferizado, para que ele transmita para o filho imediatamente, e novamente eu leio, e aqui ó, eu leio na stream, no pipe, que está associado com, eu leio do terminal do pipe, que está associado com a saída padrão do filho. Então, tudo que o filho escrever lá, ó, ele vai aparecer deste lado aqui. Desse lado de leitura, que vai estar armazenado. Eu vou armazenar minha variável linha. Se o filho mandou algum dado, eu vou imprimir a resposta na tela e pedir novamente que o usuário digite uma expressão, onde eu vou ler de novo da entrada padrão e, se o usuário digitou alguma expressão válida, escrever no meu pipe, no ponto de escrita, para que seja transmitido ao filho deste lado aqui, ó, certo? E o processo assim, ele vai se repetindo indefinidamente. E como é que o negócio executa? Vamos executar aqui para ver como é o resultado. Digito expressão 1 mais 2, 3, 1 mais 2, certo? E ele enviou já para o filho e já fez a leitura da resposta 3. Vamos fazer alguma coisa mais elaborada aqui. Tá certo? Vamos ver aqui quantos processos estão executando. Meu programinha que tá rodando é esse carinha aqui, ó, certo? E eu tenho também a minha calculadora executando com os parâmetros de linha de comando que eu passei aqui no começo do meu programinha Python, certo? Pronto, pessoal, eu acho que era isso, eu acho que deu para entender. Vou deixar o programa aí na descrição do vídeo. Espero que lhe ajude em alguma coisa. Um abraço e tudo de bom.